E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sinalização associado à proteína G. Então, bora lá. Para começar, a gente tem que esse tipo de sinalização é composta por três componentes essenciais. Então, nós temos, e todos na membrana, nós temos um receptor, e esse receptor, ele vai entrar em contato com o ligante, com o substrato, e vai regular a atividade de uma proteína-alvo, que no caso é a proteína G. Essa proteína G, ela é um trímero com 3 subunidades, sendo que ligada à subunidade alfa dessa está o GDP. O GDP é a forma inativa, enquanto que conforme ocorre a ativação por meio do receptor, ele se transforma em GTP, e o GTP é que vai ativar a enzima efetora, que vai ser a responsável por gerar um segundo mensageiro intracelular. Então, aqui a gente tem a representação dos três componentes. Na primeira fase, estando os três inativos, quando ocorre a ligação de um substrato ao receptor, vai ocorrendo a ativação desses componentes de forma sucessiva. Então, como isso acontece? Uma molécula sinalizadora vai chegar ao receptor e esse receptor vai estimular a proteína G. Conforme esse estímulo ocorre, na subunidade alfa, ocorre a troca de GDP por GTP. E essa proteína G associada ao GTP agora, ou seja, associada à sua forma ativa, vai dissociar-se do receptor e essa subunidade alfa vai caminhar em direção à enzima efetora vizinha. Então, a proteína G com a subunidade alfa, com o GTP, todos ativados, caminham em direção à enzima efetora vizinha e ativam essa enzima efetora. Essa enzima efetora, então, gera um segundo mensageiro intracelular e esse segundo mensageiro afeta alvos ajusantes, espalhando os sinais. E esses segundos mensageiros, eles podem espalhar sinais por duas formas: por meio da ligação com outras proteínas ou por meio da liberação de cálcio. E agora a gente vai dar um exemplo dessas duas formas. Então, a epinefrina. A epinefrina, ela é liberada no nosso corpo, no nosso organismo, em momentos de estresse, durante um exercício físico e momentos de fuga. Essa epinefrina, considerando aqui que estamos falando de uma célula muscular, a epinefrina ela caminha em direção ao receptor beta-adrenérgico ligado à proteína G. Ocorre então a troca de GDP por GTP e essa proteína G, com a subunidade alfa ligada ao GTP, ativada, caminha em direção à enzima efetora, que aqui no caso é a adenilato ciclase. Essa enzima efetora, então, vai para o meio intracelular e transforma o ATP em AMP cíclico. Então, são retirados 2 fosfatos do ATP e a cadeia do ATP é fechada, formando o AMP cíclico. E o AMP cíclico, ele funciona como um efetor alostérico positivo da proteína PKA, e é essa proteína que vai fosforilar outras proteínas-alvo. No caso aqui da célula muscular, ocorre a ativação da fosforilase B para ocasionar a quebra do glicogênio para gerar energia para a célula. Além da epinefrina, também funciona por meio do segundo mensageiro, ativando outras proteínas, a corticotropina, a dopamina, o FSH, o LH e o glucagon. Agora, como segundo exemplo, nós temos a acetilcolina. Então, a acetilcolina, dentro da célula muscular lisa, ela apresenta um receptor chamado de receptor muscarínico, que é um receptor metabolotrópico que vai ser o responsável por gerar a contração dessa musculatura lisa. Então,
quando a acetilcolina é liberada e vai em contato ao receptor muscarínico da célula muscular lisa, ocorre a troca do GDP por GTP na subunidade alfa da proteína G. Essa proteína ativada com o GTP vai em direção à enzima fosfolipase C, e essa enzima fosfolipase C, ela vai quebrar o lipídio de membrana fosfoinositol bifosfato. Esse fosfoinositol bifosfato, ele vai ser quebrado em IP3 e diacilglicerol. O diacilglicerol, ele vai permanecer dentro da membrana, enquanto que o IP3 vai caminhar em direção ao receptor acoplado a canal iônico presente no retículo endoplasmático e vai ocasionar a liberação de cálcio para o meio intracelular, para o citoplasma. E esse cálcio ele vai provocar a despolarização e vai acabar interagindo com outros componentes dentro da célula, ocasionando a contração da musculatura lisa. Então, além da acetilcolina, também funciona por esse mecanismo de liberação de cálcio a angiotensina 2, o ATP, a ocitocina e o hormônio antidiurético. Então, aqui eu coloquei só os exemplos citados nas vias de comunicação. Então, os que usam o AMPC como segundo mensageiros, que são corticotropina, dopamina, adrenalina, e os que usam o sistema fosfolipase C, IP3 e íons cálcio. Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Um beijo e até a próxima.